Boa noite a você que nos assiste pela internet. Que Deus seja louvado pela sua presença. Tivemos um dia lindo em Curitiba hoje. Terminamos o dia com uma chuva tão forte que a hora que eu tentei chegar na igreja, do lado aqui o córrego transbordou e ninguém passava. Voltei, fui pela Brigadeiro Franco, dei uma volta, parei o carro, orei um pouquinho. Falei, Senhor, de barco não dá para ir. O Senhor vai ter que fazer meu carrinho virar um barco hoje. Dali a alguns minutos a tempestade já havia passado e a água começou a baixar. E não é assim que acontece na minha vida e na sua? Os problemas vão passar, amém por isso? Logo o arco-íris vai surgir novamente, o sol vai voltar a brilhar e as promessas de Deus não são miragens, amém por isso? Eu louvo a Deus nesta noite porque você que ouve à distância, de longe, você que está de forma presencial, você veio para ouvir a resposta se miragem existe. E hoje nós vamos falar sobre algumas miragens. E eu espero que o sermão de hoje faça por você o que ele fez primeiro na minha vida. Primeiro eu tenho que ler, estudar, orar, viver, aprender para depois poder dividir com você. Porque nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos e não conhecemos. E é por isso que eu lancei hoje em todas as redes sociais a pergunta: você acredita em miragem? Muita gente respondendo que não, outros respondendo que sim. E eu queria começar dizendo para você nessa noite que miragem existe. É um fenômeno natural da física. Hoje à tarde eu estudei um pouquinho de física para explicar para vocês. É um fenômeno óptico que frequentemente acontece em dias ensolarados, principalmente em estradas, desertos, mas também pode ocorrer em alto mar. Essas miragens são causadas pelo desvio de luz refletida por um objeto que tem um excesso muito grande de calor. Esse desvio a física chama de refração. E o que é refração? É a passagem da luz de um meio para outro meio. E para ficar mais fácil, eu trouxe algumas miragens que você vai poder acompanhar. A primeira delas acontece naquele dia de calor, quando olhamos em alto mar e podemos enxergar algo que parece muito ser real. Mas se você chegar do lado daquele navio, você vai descobrir que existe um só e não existe mais nada em volta dele. Vamos para uma próxima miragem? No deserto. Já viu aqueles filmes onde as pessoas veem um lago de água, quando elas estão com muita sede? Os filmes exploram muito isso e até exageram um pouco. Mas as miragens, elas acontecem, porque são fenômenos físicos. Ali, se você chegar perto daqueles camelos, você vai descobrir que não existe aquela água do lado dele. É apenas a luz passando de um lugar para o outro, aquilo tudo que eu expliquei e não sei muito de cor, mas que acontece se torna uma miragem. Nós trouxemos mais uma. A do asfalto é bem comum. Quem que ainda não viu um asfalto bem quente, e quando você olha de longe nele, você vê água e parece que ele está molhado. Mas se você descer do carro e andar descalço, você vai queimar o seu pé. Não há uma gota de água no asfalto. Simplesmente temos uma miragem. Eu acho que temos mais uma imagem de miragem. No deserto. Aquele lago não existe, você acredita? Mas é uma miragem. É a luz passando de um lugar para o outro, excesso de calor num objeto, então é refletida uma imagem. É um fenômeno físico real. Acontece em várias partes do mundo. Hoje eu trouxe também uma outra imagem, que não é uma miragem, mas é uma figura enigmática. Você pode observar o que você vê. Você consegue ver um elefante negro? Quantos conseguem ver o elefante? Alguém pode me dizer o que mais nós podemos ver ali? Alguém viu um cavalo? Cavalo branco, quantos viram? Existe também um macaco nessa imagem? Estou facilitando, tá? Só para a gente poder chegar onde eu quero. Quantos viram um cachorro? E quem é aquele último animalzinho lá no pé do cachorro que nós vemos? Vocês acham que é um gato? Rato, né? Alguns dizem que é um gato ou um rato, mas dá para perceber que existe outro animal. É uma figura enigmática. Eu trouxe a mais simples para vocês, só para a gente brincar um pouquinho com a nossa mente, daquilo que nós vemos ou não vemos. Mas na internet, se você for explorar esse tema, você vai descobrir várias figuras. Existe uma mulher elegante de chapéu em uma das figuras, onde você olha para uma flor e dentro dela você precisa ficar muito tempo tentando descobrir aonde está a mulher elegante dentro da flor. É claro que as pessoas muito inteligentes, os psicólogos, criaram algumas coisas para que pudessem trazer uma imagem dentro da outra. Mas eu ando muito preocupada, meus queridos amigos, com o que nós estamos vendo.
se o que nós vemos é realmente real ou se aquilo que nós vemos é uma miragem. Será que hoje em nossa vida, tanto a nossa vida emocional como a espiritual, estamos vendo miragem? Eu tenho descoberto todos os dias, conversando com pessoas no aconselhamento e até na minha própria vida, porque todos nós passamos por um momento de miragem em nossa vida, que Satanás tem se aproveitado disso para criar miragens, para que eu e você não caminhemos pela fé. Eu quero ler com você uma história muito simples e muito conhecida da Bíblia, que eu quero que você acompanhe comigo. Você que está em casa, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, e nós vamos ler alguns versículos de uma história muito conhecida, onde aqui existiu uma questão de miragem muito séria, que nós vamos dividir com vocês hoje. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 em diante. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 em diante. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás, tu que os tomasses prisioneiros com a tua espada e o teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios da cidade de Israel. É interessante essa história, porque me lembra muito miragem. Hoje eu quero conversar com você sobre miragem, porque a gente já descobriu que ela existe, já te dei a resposta, é um fenômeno físico natural, e o que nós podemos trazer para a nossa vida espiritual hoje, para que nós possamos caminhar por fé. A fé é o antídoto para as miragens da vida. Se eu e você andarmos pedindo a Deus todos os dias olhos espirituais para tudo que nos acontece, isso não significa que você deve ajoelhar e ficando pedindo para Deus te mostrar anjos. Os anjos existem, eles estão aí, você não precisa vê-los. Se em algum momento você precisar vê-los, é claro que um deles vai aparecer para você, como foi na sala da cirurgia para o meu médico que não acreditava em Deus. Quando ele me perguntou quem era aquele homem de branco que caminhava entre nós e que operou comigo, foi muito simples responder: era o meu anjo. Mas eu mesma nunca pude ver o meu anjo. Ele nunca apareceu para mim. Mas nós deveríamos todos os dias pedir a Deus olhos espirituais para ver as situações de nossa vida, ver o que acontece conosco e pedir a Deus que tire as miragens de nossa frente, para que possamos ver a real situação na qual eu e você nos encontramos. O dia que eu e você pedirmos para Deus abrir os nossos olhos, nós vamos sair da murmuração e do desespero rapidamente para o testemunho e para nos encontrar com os projetos de Deus. A fé será o antídoto para todas as miragens da vida. Hebreus 11, versículo 1, é bem claro em dizer que a fé é algo que nós não vemos, mas temos certeza que vai acontecer. É a certeza dos fatos que não se veem. É tomar posse daquilo que a Bíblia e Deus nos prometeu, sem ficar olhando no relógio. Essa é uma frase minha que eu acrescentei, não é um verso bíblico. Eu e você temos fé quando temos uma evidência. Isso não é fé.
Nós temos fé quando algo acontece, isso não é fé. Fé é tomar posse daquilo que Deus prometeu na sua palavra e trazer a Bíblia para a nossa vida prática. Eu tenho recebido um número grande de pessoas, às vezes nem religiosas, há pessoas que até muitas vezes não acreditam em Deus, que me procuram para conversar, para perguntar o que é fé. E eu quero dizer para vocês, a fé nos levará mais longe, eu digo para as pessoas. A fé nos colocará dentro do projeto de Deus, a despeito das circunstâncias. Como diz aquela linda música, a fé pode nos levar a ver o mundo cair, mas o meu coração estará em paz. Não porque nós somos crentes malucos, não porque nós amamos sofrer e é para dar uma festa o dia que morrer alguém. Não é isso que a Bíblia diz. A fé é acreditar em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Se a Bíblia diz todas as coisas, amigos, não está de fora aquilo que você está sofrendo. Deus não tirou aquela sua luta, aqueles anos de batalhas por aquele seu pedido de oração. O nosso papel é pedir, perseverar e confiar. Quem realiza não somos nós, quem realiza é Deus. E quando Deus resolver sair do seu trono para entregar em suas mãos a resposta do que você tem lutado, você vai se surpreender, porque a Bíblia diz que Deus tem infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eliseu e Geazi estavam no meio de uma confusão. Eles estavam ali sendo atacados por um rei chamado Ben-Hadad, rei da Síria, que havia cercado Samaria inteira com o seu exército. E eles haviam vindo à noite. Isso me leva a crer de que eles prepararam uma emboscada para realmente acabar com tudo ali. Eu quero te dizer que Satanás tem preparado armadilhas especiais para a minha vida e para a sua. Geralmente essas armadilhas vêm à noite. Sabe o que significa a noite? O momento onde eu e você estamos mais frágeis. É o momento onde ele nos pega de surpresa com uma notícia ruim. É o momento onde ele cerca a nossa família, nosso casamento, os nossos filhos adolescentes, a nossa vida espiritual, e nós ficamos assustados porque é noite. Noite representa aqui para mim e para você hoje os momentos mais frágeis da minha vida e da sua. Não é para temer, como disse o vídeo. Esta é a hora de exercer a fé. Que possamos todos os dias, nas noites escuras de nossa vida, exercer a crença que Jesus deixou para a gente, usar a sua palavra como espada. Nós usamos demais livros de autoajuda e nos esquecemos que deveríamos usar de ajuda do alto. Somente de cima que caía o maná na época que o povo do Egito passava fome. Eles devem ter ficado preocupados com comida. Afinal de contas, andando tanto tempo pelo deserto, não havia shopping nem supermercado, mas Deus havia dito que os tiraria das mãos de Faraó e os levaria para uma terra prometida. O que Deus diz, ele se responsabiliza pelo processo todo. Você não fica feliz com isso? Me dá um amém, por favor? Sabe por quê? Deus não faz trabalho pela metade, não. Nós que somos preguiçosos, que começamos uma coisa e desanimamos. Como aquele dia que o profeta falava que ia chover, Geazi ia olhar e falava, não tem chuva. 7 vezes ele ficou procurando chuva e não veio. Na 7ª vez ele disse, tem lá uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O profeta que conhecia a promessa de Deus e não duvidava, levanta e diz, prepara os carros, a chuva vem vindo. Para quem lê a Bíblia e anda com Deus, não precisa nem que Deus explique muita coisa. Vai confiar até o fim. Porque sabe que na noite escura, se a dor vier, Satanás cercar nossa vida, nós podemos nos apegar num Deus que não nos abandona. Num Deus que pode transformar tragédia em testemunho, que pode trazer conforto em meio às perdas. Às vezes eu e você fazemos palhaçada em nossa vida porque esquecemos quem é Deus. Eu tenho pedido para Deus que todos os dias Ele me deixe conhecer um pouquinho mais dEle. Porque às vezes eu acho que eu ainda estou enganada sobre quem Ele é. E sabe por que eu estou falando assim? Porque tem dias que eu também tenho medo. Tem dias que eu também olho para as minhas fraquezas e despenco. São nesses dias que o Senhor diz, pega a Bíblia, Rosana, e estuda. Porque a fé vem pelo ler e ouvir a palavra de Deus. Não vem, infelizmente, por assistir televisão. Nem por ver filmes maravilhosos, motivacionais.
A fé não vem também por participarmos apenas de um grupo de oração. Isso tudo é muito bom, mas a Bíblia é clara em dizer: você quer desenvolver fé? Abra sua Bíblia sozinho no teu quarto. Leia, leia, leia repetidas vezes as mesmas histórias. Fale com Deus e creia no Deus que agiu na vida dos profetas no passado. Fará muito mais por mim e por você. Eliseu e Geazi estavam encurralados. Geazi levanta cedo, diz a Bíblia, e quando ele olha, ele vê carros, cavalos cercando a cidade inteira. Não havia possibilidade de escape. Quando perguntou para Eliseu o que vamos fazer, suas pernas deviam estar trêmulas. E quando ele pergunta para Eliseu, ele quis dizer assim: por favor, você é um homem que anda com Deus, portanto me diga o que fazer. Chegarão dias difíceis neste planeta. Me ouve e anota na tua agenda o que eu estou te falando. Chegarão dias difíceis nesse planeta, onde vamos querer ir na casa um dos outros perguntar o que eu faço, e as portas estarão fechadas. Hoje é o tempo de juntarmos azeite em nossas lâmpadas. Hoje é o tempo de ler a Bíblia, mesmo que você não decore, porque você não poderá futuramente lembrar daquilo que você nunca leu. Mas nos dias difíceis, quando não tivermos mais Bíblia na mão, aquilo que entrou na cabeça vai sair pela boca lindamente para testemunhar. Por isso precisamos armazenar conhecimento bíblico hoje, para que quando os dias difíceis venham, não saiamos batendo na porta de seres humanos como nós, que são frágeis como nós, perguntando o que eu devo fazer. A fragilidade daquele servo de Eliseu me comove nessa noite. Ele demonstra claramente através dessa frase a sua impotência e a esperança num homem que dizia que falava com Deus. Saibam, meus amigos, quando eu e você nos sentirmos impotentes em relação às dificuldades de nossa vida, nós precisamos nos ajoelhar e esperar em Deus com fé. Fé não é uma coisa que a gente sente. Não espera sentir um calorão para dizer que tem fé. Não espera haver mudanças em sua vida. Fé é nós declararmos com a nossa palavra que acreditamos no poder de Deus, que fomos salvos por Jesus Cristo. Fé é acreditar em tudo que a Bíblia disse e prometeu para mim e para você. Quando ele busca o seu amigo, Geazi queria uma resposta de qualquer jeito. Ele estava nervoso, ele veio apavorado, porque ele olhou fora de casa e ele viu os carros e os cavalos. E ele já pôde se imaginar morto naquele momento. Mas o que ele não esperava aconteceu. Eliseu, com uma voz muito calma e tranquila, levanta do seu sofá e responde assim para Geazi: calma, Geazi, não temas. Porque mais são os que estão conosco, Geazi, do que os que estão com ele. Gente, eu imagino o desespero desse Geazi. Eu tenho certeza que naquele momento ele pensou que o profeta estava delirando e vendo miragem. Porque ele olhava lá do lado de fora e falava assim: tem carro, tem cavalo, são milhares, aqui somos 1, 2, 1, 2. Eu e o profeta, não está batendo. Como é que pode ele dizer que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, se eu estou abrindo a porta e vendo na minha frente os carros e os cavalos? Eu quero perguntar para você hoje: como você vê a situação desesperadora da sua vida ou de alguém? Você tem olhado, sugerindo de que você abra a sua porta e visto a real situação, mas buscado ajuda em quem? Aquele servo estava em pânico e ainda achava que o seu senhor estava delirando, com febre alta ou vendo miragem. Não combinava dois sozinhos dizerem que mais haviam pessoas com eles do que aqueles que estavam lá fora. Havia uma confusão na mente de Geazi. Eu paro para dizer para você: Satanás tem criado confusão na nossa mente quando nós duvidamos do que Deus prometeu na sua palavra que fará por nós. As pessoas não têm noção, meus amigos, para que serve a Bíblia. A Bíblia é o manual de felicidade. A Bíblia é a guia para os dias difíceis que vivemos. Quem lê Bíblia consegue realizar o impossível, não pelo poder seu ou meu, mas pelo poder de Deus. Usamos muito pouco esse poder. Usamos muito pouco o poder da palavra de Deus. Confiamos mais nos melhores amigos, nos gurus da vida, do que naquilo que Deus prometeu e que já foi experimentado no laboratório de Deus com todos os que viveram nessa terra. As histórias bíblicas são verdadeiras. Deus se revelou através de homens para deixar munição suficiente para dias de guerra. Guerra espiritual, que são os dias que nós vivemos hoje.
Geazi não entendeu nada. Ele não tinha saída para aquele problema. Pensou que o profeta estava ficando doente ou maluco. Mas Eliseu tinha paz que vinha da confiança que ele tinha em Deus. Eliseu via as coisas de outra forma. Eliseu não caía no engano das miragens. Eliseu olhava para aquele povo e sabia que Deus estava com ele, porque Eliseu tinha olhos espirituais. Para sobreviver nos dias que eu e você vivemos, a única maneira de irmos mais longe, para esperar com vida espiritual viva a volta de Cristo, é pedirmos a Deus olhos espirituais. Uma pessoa que tem olho espiritual não vê a catástrofe e diz é o fim. Uma pessoa que tem olhos espirituais não vê um jovem se drogando numa calçada e diz ele vai morrer. Uma pessoa que tem olhos espirituais, ela olha para esse jovem e diz, ali está um candidato ao céu, vamos trabalhar com ele, porque o impossível pode acontecer. Quem tem olhos espirituais vê Deus em todas as coisas, inclusive nos momentos difíceis. Eu costumo dizer para os meus amigos, chegou a tristeza na minha vida, teve que passar por Deus primeiro, está tudo bem. A Bíblia não diz que não cairá um fio de cabelo de nossa cabeça se não for da vontade do Senhor. O Senhor conta as nossas lágrimas e coloca-as num odre. Sabe o que é um odre? É um pote bonito que Deus conta as nossas lágrimas quando choramos pelas dores que passamos este planeta. E Ele é a única pessoa que sabe o que fazer com as minhas lágrimas e as suas. As coisas não vão continuar assim para sempre. Deus é um Deus que transforma quando nós acreditamos. Por isso que fé, as pessoas ficam dizendo que é tão difícil ter fé. Eu quero te dizer, vai ser muito difícil quando você ficar longe das histórias bíblicas e de Deus. Mas quando você ler a Bíblia, orar e louvar a Deus, tirar 20 minutos para louvor e adoração a Deus por dia, você vai descobrir que você acredita muito em Deus quando você o contempla muito. Quando você anda assim com Ele, pensar que Enoque andou 300 anos com Deus, a amizade foi tão íntima. Eles ficaram tão ligados que Deus o tomou para si. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus protetor. Deus é um Deus que não dá ponto sem nó. Deus é um Deus que aproveita tudo em nossa vida, porque o resultado para Ele mais importante é que continuemos salvos, porque fomos salvos em Cristo. Mas alguns têm desperdiçado essa salvação, jogado fora, não acreditado, duvidado daquilo que Deus pode fazer. Eliseu, então, vendo a agonia daquele servo Geazi, ele olha e diz, fique calmo, eu vou orar com você, você precisa de uma bênção. E Eliseu clamou a Deus para que ele abrisse os seus olhos e visse o agir de Deus. Geazi precisava olhar fora da casa deles dois com olhos espirituais. Então o profeta nos conta na história bíblica que Geazi abre os seus olhos e o verso bíblico nos diz com grande propriedade e ele vê ali os carros, ele vê os carros de fogo. Ele vê os anjos em volta, ele vê o livramento chegando, simplesmente pela oração do profeta, Senhor, abre os olhos do meu servo. O profeta fez 2 orações e as 2 foram atendidas. A primeira para ser aberto o olho do servo e a segunda para fechar os olhos dos outros. Olha que coisa mais linda. Abre o olho de um, fecha do outro. Tudo para que o nome de Deus fosse glorificado. Para que os inimigos não os vissem. Geazi então toma um susto. Porque a Bíblia nos conta que ele pôde ver carruagens de fogo, ele pôde ver cavalos. E aí ele fez a conta e viu com os olhos espirituais. Quando Deus abriu os seus olhos, de que ele podia ver que mais eram os que estavam com eles do que aqueles do exército inimigo. Hoje em nosso cotidiano, nós observamos dia e noite pessoas, que até eu posso estar incluída nesse grupo também, que não conseguem ver a mão de Deus em nada e em ninguém. Essas pessoas, no meio do desespero da sua dor, são acometidas por um acidente, por um problema, por qualquer dor, e elas vão do desespero para a murmuração constantemente. E essas pessoas, que às vezes eu me incluo, porque já fiz isso também, muitas vezes perdem de ver o agir de Deus e perdem a oportunidade de parar de olhar as miragens que Satanás tem colocado na minha frente e na sua, para que venhamos duvidar do caráter de Deus.
Alguns escolhem se desesperar e reclamar e ficam presos a miragens criadas por eles mesmos. Se Deus olhasse para a nossa vida hoje, do jeito que nós olhamos para nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Existe uma coisa muito grande assim entre nós seres humanos, que nós nos desvalorizamos tanto, que é uma luta para dizer para alguém que Jesus enviou o seu único filho para vir somente por você e ele faria tudo de novo. Há pessoas que põem a mão no peito, quando vêm no aconselhamento choram e dizem, não pode ser por mim, só por mim. Você tem certeza? E eu mostro na Bíblia, e eu oro com essas pessoas, e eu canto no iPad com essas pessoas, ali abro o YouTube, e elas saem encantadas, porque Jesus viria de novo, se fosse necessário, só por ela. Você consegue compreender que nós somos miseráveis pecadores, mas que um dia alguém muito bom morreu para que eu e você pudéssemos ter um valor incrível para o Senhor Deus. O Senhor nos criou com suas mãos. O Senhor não nos criou para a gente ficar só em frente ao espelho, penteando o cabelo, reclamando do fio branco que está nascendo, ou então achando que quer mais liso, quer mais cacheado. O Senhor nos criou para um propósito, para andar por essas ruas, sorrindo àqueles que passam por lutas, dizendo, ei, você sabe que existe um Deus que mora na cobertura e está preocupado com você. Será que eu e você poderíamos pedir nessa noite que Deus abrisse os nossos olhos espirituais para que possamos sair das miragens que Satanás tem criado para nós, das coisas que ele determinou que vão acontecer em nossa vida, para que possamos ver a mão de Deus em tudo, inclusive nos dias mais difíceis? Por que será que tiramos Deus dos dias difíceis? E ao invés de trazer para que Ele fique junto de nós, nós o culpamos, nós o espantamos, nós falamos que Deus não está vendo, porque se estivesse vendo, isso não teria acontecido. Eu te digo, espera no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor, diz a Bíblia, e Ele se inclinou para mim. Nós não esperamos. Vivemos num mundo tão atarefado, onde cada dia a internet, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook tem nos tornado pessoas tão ágeis e rápidas, que o dia que falamos com Deus queremos também, como um macarrão japonês, uma resposta instantânea. Estamos acostumados com o micro-ondas, que em 30 segundos você descongela alguma coisa. Estamos acostumados com comida rápida e até com o fast food, uma comida que não faz bem para a saúde, mas é rápida e engana o nosso estômago, chega de engano. Hoje é a hora de nós sabermos esperar na fila da promessa de Deus, porque eu já disse a vocês e repito, Deus não tem senha, nem nos atende por ordem alfabética, Deus tem propósitos individuais, e eu vou te dizer só para você se alegrar, tua vez está chegando, fica feliz com isso. Para de reclamar que o irmãozinho José foi atendido primeiro. Deve ser porque ele ora 2 horas a mais que eu. Gente, por favor, Deus não fica olhando no relógio quanto tempo nós passamos em sua presença. Deus quer estar conosco. Você tem 5 minutos, fica 5 minutos com Ele. Você tem 10, ótimo. Você consegue ficar 2 horas de joelho, parabéns. Eu só quero que você fique com Ele. Você compreende que perder a presença de Deus é perder tudo. Perder Jesus é perder o rumo. É por isso que nos últimos dias os discípulos choravam muito antes de Jesus ir embora. Porque eles acostumaram a andar com Jesus, eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Eles andaram com o Mestre e agora sem Ele, o que eles fariam? Jesus vai e diz, não se turbe o vosso coração. Não fiquem deprimidos, eu vou, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e estiver tudo pronto, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Gente, a gente deixou essa promessa para lá. A gente vive nesse mundo chorando nossos problemas, como se a gente fosse viver para sempre aqui embaixo. Eu fico impressionada, nós não podemos marcar a data da volta de Cristo, porque Ele não nos autorizou isso. Mas você fica assim, susse, como diz uma amiga minha. Fica feliz e relaxado que Jesus está muito perto de voltar. Está essa eternidade toda aí, não. Ele vai voltar, a promessa é certa. Então, para que tanta preocupação com as coisas desse planeta que vai acabar? Aquilo que eu investi para a eternidade é que vai ter valor.
Não gasta muito tempo se matando tanto pelas coisas daqui da terra, não. Viva como nos dias de Noé. Case, faça faculdade, vai trabalhar, pode pôr dinheiro na poupança, mas não pôr coração nessas coisas todas, não. Porque isso tudo é muito passageiro. Coloca o coração no teu momento de oração. Você vai descobrir que quando você colocar Deus em primeiro lugar, Ele nunca te deixará em último. Deus tem propósitos especiais. Quando Deus permite que a dor venha na nossa casa, Ele sabe o porquê Ele está permitindo aquilo. E esse é o momento que os crentes mais me dão trabalho no aconselhamento. Eles vêm muitas vezes aqui me enfrentar para eu responder por Deus. E eu digo, não sei. Fico fazendo esse bico do não sei até cair a ficha. Quando cai as fichas, eu falo, vamos estudar a palavra de Deus? Vamos ver o que Deus fez por Jó, depois que aquele menino perdeu tudo. E ainda a mulher bonitona, de cabelo fio reto, que ele amava tanto do lado dele, que ele tentou segurar na mão dela. A coitada fraca também, tadinha, não tinha muita visão espiritual. Eu acho que ela viu a miragem, ela viu tudo acabando, ela também se apavorou. Não dá para eu ficar culpando muito a mulher de Jó, não, porque às vezes eu faço igual. Aí ela olha para Deus e fala, se é esse o Deus que você serve, abandona esse Deus e morre, que a coisa está feia para você. Os amigos de Jó passavam, choravam com ele, e caindo casa em cima de filho, terrorismo. Perdeu tudo que era vaca, perdeu todo o seu dinheiro, cartão de crédito teve que quebrar todos, conta no banco foi a zero. De repente ele começa com uma coceira no corpo, fala, e agora? Só falta eu morrer. Começa a coçar tanto, que para você imaginar o que Jó tinha, era um mix do fogo selvagem com micose. Eu sei que é isso porque a Bíblia escreve que queimava e ele coçava com cacos de telha. Você pensa aquelas coisas soltando aquelas feridas no chão. Jó não podia nem vestir a roupa mais, devia estar todo inchado. E sabe o que Jó fez? Me impressiona e me emociona. Adorou o rosto em terra e disse, se recebi de Deus as coisas boas, por que não receberei as ruins? Jó não tinha noção que não era Deus que estava mandando aquela agonia para a vida dele. Satanás havia ido na porta do céu, conversado com Deus, e está vendo aquele servo lá, ó, casamento dele, ó, está nota 10. Eles vão para o PCC todo ano. Está vendo seu servo Jó lá, carro do ano, carrão. As vaquinhas dele estão produzindo leite. Olha as filhas de Jó. Mas sabe por que Jó te serve? Porque você mantém essa estrutura para ele. Deus olha para Satanás e diz, então vai até lá. Pode tirar tudo que Jó tem. Eu só te digo uma coisa. Não o mates. Você sabia que Deus é maior que Satanás? Você sabia que Satanás está longe de ser poderoso como o Deus que eu sirvo? E que eu prego para você através da palavra de Deus essa noite. Por isso, para de ter medo dessas armações. O final pertence a Deus. Aquilo que não for explicado para nós nesta terra será no céu. Porque nós estamos indo para lá. Amém? Por isso, Jesus morreu na cruz não foi à toa. Foi para que eu e você tivéssemos a chave do paraíso. Jó descansa no Senhor. Olha para um lado, olha para o outro. Não sobrou ninguém, Alexandre. Ninguém. Nem amigo íntimo que juntava panela na casa dele. Estava sozinho, nem casa tinha mais. De repente, Deus, ele olha para o braço dele, o braço começa a ficar bom. Daqui a pouco começa a chegar amigo de tudo quanto é lado, trazendo manta, colchão, fruta para abraçar. Daqui a pouco o gerente do banco liga e diz, olha, tem um dinheiro aqui que eu não sabia que tinha. E Jó começa a receber. Lê lá na Bíblia, tarefa de casa, por favor. O que Deus restituiu para Jó foi muitas vezes mais, mas não foi porque Jó precisava das coisas materiais para acreditar que Deus existia. Jó já andava com Deus e sabia quem era o Deus que ele servia. É por isso que o meu apelo nessa noite para você que me ouve aqui, que me ouve de longe, conheça a Deus. Para de fazer entrevista com os servos dele, que a gente é tudo fraco, tudo quebrado. Vocês me vêm pregando aqui, ó, pus o coletinho combinando com o vestido, uma dificuldade que o zíper engasgou, não fechava de jeito nenhum. Vim para cá e aquela chuva não deixou chegar. A gente é tudo ser humano. Mas nós estamos aqui em nome do Senhor porque Ele nos pediu. Eu me escondo atrás da cruz para pregar. Ela está vazia, eu me escondo. Peço para Ele força. E o que Ele me ensina eu tento dividir com você, mas não faz entrevista comigo, faz com Deus. Descobre na Bíblia quem é o Deus que você serve. Leve esse Deus para a tua casa.
e deixa Ele guiar a tua vida. Ele nunca abandonou um servo dele. Não é a mim e a você que Deus vai abandonar. Conheci alguém há uns dias atrás que de um dia para o outro perdeu tudo que tinha. Me ligou por telefone chorando e ele disse assim: sabe por que eu não abro mão de Deus, Rosana? Eu vou aí orar com você, eu vou passar em Curitiba, que eu preciso de um aconselhamento, mas eu estou ligando para dizer que eu estou bem. Eu só estou te contando que eu perdi tudo, não ficou mais nada. No meu trabalho me perseguem, estou para perder meu emprego, estou no cartão de crédito tudo vermelho. As minhas dívidas eu não consigo mais controlá-las, mas eu não perco Deus de vista, sabe por quê? Se acontecer de eu me afastar de Deus, é por conta minha, porque Deus nunca abandonou ninguém. Então, se a verdade é que Ele não me abandonou, eu não largo dele igual Jacó. Jacó lutou uma noite inteira com Deus, não deixou Deus sair. Deus deslocou a coxa de Jacó, ele gritou de dor, se arrastou, mas agarrou no manto de Deus e disse: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Essa é a luta que Deus está pedindo para mim e para você, para nós conseguirmos ver qual é o plano de Deus no meio das nossas tristezas e alegrias. Deus precisa de um povo que luta. Deus precisa de um povo que não desiste no meio do caminho. Que quando chegarem os dias difíceis, ainda possa ver a mão de Deus nisso. Isso não significa, como eu te disse, acusar Deus das coisas ruins. Na Flórida é super comum, quando vem furacão, está lá na banca de jornal, assim, na saída do mercado: obras das mãos de Deus. Deus nunca criou furacão, gente. Senão no Éden, quando fez as coisas no jardim do Éden, teria feito um furacãozinho básico lá e dito: eis que era bom. Isso aí é fruto do pecado, Satanás entrando na natureza, tentando destruir o homem, mas a mão de Deus vai guiando segundo os seus propósitos. Os propósitos de Deus são infinitos, são sábios e inteligentes. Deus não tem essa cabeça rasa igual a gente, não, que só vê um pitaco aqui, ó. Vê um pouquinho na frente do nariz e acha que sabe tudo, porque estudou, porque se preparou. Fico até com dó quando a gente faz isso. Porque Deus, ele é inteligente, há coisas que ele nem vai nos explicar, porque nós não teríamos cabeça para entender. Precisamos aprender pela fé, assim como Gease, precisamos hoje ver o que é real e o que não é. Abrir os olhos para as coisas espirituais e crer no que Deus diz na sua palavra e parar de acreditar nas mentiras de Satanás. É uma luta quando esse jornal, não sei se bendito ou maldito, os jornais aí que dão as propagandas, quando espalham uma coisa que é mentira, depois eles vão lá e corrigem. Não, isso aqui, me desculpe, mas foi uma informação equivocada. Até conseguir explicar o que o jornal espalhou que é mentira, meio mundo já mudou, o outro já pulou da ponte de medo. É interessante que um grupo de terroristas entrevistaram a eles há um tempo atrás, e eles falaram assim, que eles queriam destruir uma cidade inteira. Mas eles tinham uma estratégia bem barata, que ia ser econômica aquela guerra. E perguntaram para o chefe dos terroristas: como é que você vai fazer? A gente vai lançar assim, ó, uma única bomba ali, não precisa nem ser muito forte, e anunciar que vamos jogar mais 3. Jogou a primeira, o povo já corre por conta das 3. Você vê que coisa? O que o medo faz com a gente? A gente está sempre olhando o lado negativo das coisas. E a gente que diz: você é sonhadora. Fica pensando positivo, a vida não é assim não. Amigos queridos, eu sei, posso dizer para vocês, de carteirinho, quanto eu sei que a vida é dura. A vida para mim nunca foi fácil. Eu estudei num colégio que eu amei, mas eu era bolsista. Tinha dia que a bolsa não dava conta, tinha dia que não tinha quem pagasse. Eu nunca esqueço o dia que eu tinha que entrar no Instituto Adventista de Ensino, fazendo magistério, grandinha, pelo buraco da cerca no fundo, que as minhas amigas abriram um buraco na cerca, esperava dar o sinal, todo mundo entrava e eu passava pelo buraco da cerca. Lá ia o tesoureiro mandar eu voltar para casa. Quantas vezes eu passei por isso? Até Deus ir lá com o anjo do Senhor, pagar o meu carnê escolar, que eu tenho guardado até hoje a prova, para os descrentes. Foi lá e pagou 3 meses e mandou recado: diga para a dona Jacira que eu deixei 1 mês a mais para ela ficar tranquilo. 4 meses eu respirei. Mas eu estou aqui, formada com diploma de professora. Naquela época eu fazia magistério, sempre amei a sala de aula. E ninguém, nem os planos de Satanás e nem a falta de dinheiro, impediu que eu pegasse o diploma. Sabe por quê? Por causa de Isaías. Isaías diz: agindo Deus, quem impedirá? E aí quando termina eu dou aquela risada básica, ha, ha, ha. Só para incrementar mais o verso. Sabe por quê? A gente exalta demais as obras do mal.
Basta você olhar para o mundo, para a nossa vida, o envelhecimento que vem aí, os pés de galinha, os ossos fracos. Nós vamos ver o resultado que o pecado causou na nossa vida. Mas isso não justifica para que fiquemos prostrados como um povo sem fé, mendigando explicações espirituais para o nosso pastor ou para qualquer um que a gente acha que está melhor espiritualmente que a gente. Abre os teus olhos nessa noite, pede para Deus abrir os teus olhos para ver a real situação da sua família e luta. Você está vendo dificuldade acontecendo no teu lar, vai buscar ajuda divina. Peça para pessoas bondosas que atravessem o seu caminho te ajudar. Eliseu fez os 2 pedidos, para abrir os olhos e fechar. E você viu que história linda? Tudo terminou num banquete. Quando que aquele Geazi, quando olhou fora de casa, viu aquele desespero da cidade sendo cercada, pensou que dali umas horinhas ele ia estar comendo um pão integral assadinho gostoso. Vocês viram que eu li aqui na palavra de Deus? Eles fecharam os olhos, já estavam dentro de Samaria. Ali uns minutos já estavam salvos. Dali uns minutinhos estavam comendo um banquete delicioso. Quando Geazi pensou que ele ia ser o banquete dos seus inimigos. Eu queria muito que nessa noite, eu e você pedíssemos olhos espirituais. Para que Deus nesta noite abrisse os olhos dessa igreja, dos meus visitantes e de você que me ouve à distância, para que você possa ver a real situação. E não estou dizendo para você ficar olhando florzinha cor-de-rosa se a coisa está feia, não. Olhou a coisa feia, diga: Deus é Deus. Repete alto pela casa. Eu falo com Deus em casa, a gente parece uma maluca. A vizinha do prédio da frente já percebeu que eu fico falando sozinha. Ela deve pensar que eu sou maluca, mas eu sei que eu não sou. Eu sei que em casa eu estou livre para levantar a mão na pia da cozinha e dizer: vem comigo, Senhor. Hoje eu tenho um desafio, hoje eu preciso fazer qualquer coisa para o Senhor. Hoje eu tenho essa questão, esse problema. Eu queria que você pudesse hoje, quando viesse a noite escura e Satanás cercasse tua vida, você deitasse o rosto em terra como Jó e o adorasse. Talvez você não tenha podido experimentar o que faz a estratégia do louvor. Quando a Bíblia é aberta, vidas são transformadas. Mas quando nós abrimos a boca para louvar, Deus transforma as circunstâncias da minha vida e da sua, simplesmente pelo fato de nós adorarmos a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele fará. Vocês acham que se eu ficar ligando para uma amiga minha, todo dia interesseira pedindo uma coisa, essa amizade não vai durar muito tempo? Uma amizade para durar, ela precisa ser validada. Eu preciso ligar para os meus amigos para conversar, para perguntar como eles estão. Eu posso até pedir alguma coisinha para eles, mas só vai durar se houver relacionamento de mão dupla. Um vai, o outro vem. É assim com Deus. Deus já veio. Ele desceu nessa terra, empoeirou seus pés para selar um acordo e uma aliança com seu povo. É uma aliança eterna. Fez lá com Abraão, passou por Jacó, chegou até a Rosana Fonseca. E hoje essa aliança entre eu e ele ainda é muito importante para os dias que nós vivemos. Saibam, meus amigos, Deus está conosco nesta noite. Peça para que Ele abra os seus olhos e veja o agir de Deus em todos os momentos da sua vida, inclusive nos mais difíceis. Aí você deve perguntar para mim: mas o que eu faço, Rosana? A casa está caindo, meu filho está para morrer no hospital. Eu só vou dizer para você: não faça nada. Deita a cabeça no ombro de Deus, descansa e adore a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele poderá vir fazer. Nós estudamos muito pouco a Bíblia, por isso que a gente perde a fé. A gente está acostumado a ver um ou outro falar de milagre e acha que milagre não existe. Milagre hoje sou eu, é você, é estarmos aqui numa noite de domingo, onde você poderia estar assistindo Domingo Espetacular. Você veio buscar o Deus espetacular que pode ir para a sua semana, trazer bênçãos e te dar força nos momentos da dificuldade. O Senhor não disse que não passaríamos por aflição nesse mundo, mas Ele disse uma coisa preciosa, que Ele estaria conosco. Eu não sei se você já conseguiu sentir a presença de Deus em sua vida. Eu posso senti-lo sempre ao meu lado. Porque eu não preciso sentir, não preciso o coração acelerar. A Bíblia me diz que Ele está comigo. E eu estou me valendo dessa promessa bíblica e me alegrando todos os dias.
Deus age, meus amigos. Deus agiu na Arca de Noé e ela não tinha leme. Vocês perceberam que a única coisa que a Arca de Noé não tinha era leme? Aquele barcão gigante no meio daquela tempestade. Povo morrendo afogado, montanha indo para todo lado. Barquinho de madeira, feito por um amador. Noé entrou com os animais. E sabe por que a arca não tinha leme? Porque a confiança de Noé era tanto em Deus, que ele não poderia levar aquela embarcação para lugar nenhum. A minha vida e a sua deve ser guiada por Deus. Nós estamos sendo teimosos, estamos fazendo escolhas erradas, perecendo por falta de conhecimento bíblico, nos enganando com uma religião de fachada, onde fazemos ela tão bem feita no sábado, mas terça, quarta e quinta, cadê? Como disse o pastor Adriano ontem. Hoje Deus está nos convidando a entregar o leme de nossa embarcação em suas mãos. Se vai bater na rocha, não é problema seu nem meu, é do dono da rocha, de Deus. Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe por que permite, Ele sabe aonde Ele quer chegar, Ele sabe quais são as escórias que têm que ser arrancadas do nosso corpo. Eu estava falando para uma amiga minha essa semana por telefone. Sabia que eu acho que eu nem me conheço tão bem? Eu me conheço em algumas situações, mas em outras não. E eu acho que é por isso que Deus vai permitindo até situações dolorosas para ver o nosso jeitão. Como é que a gente se comporta? Como é que terminou a arca no Monte Ararat? Todo mundo vivo, todo mundo salvo para descer para fazer o quê? Um altar em adoração ao Deus eterno. Deus agiu na vida de Abraão. A miragem de Abraão era terrível. Deus havia pedido seu único filho, mandou subir o Moriá. Abraão nem acordou Sara, porque mulher nessa hora apavora. Deixou Sara dormindo quietinha lá, preparou a lancheirinha do menino e 3 dias de caminhada. E o menino perguntando: pai, cadê o cordeiro? Abraão bem calmo, estava com frio na barriga, mas respondeu calmo, pela confiança em Deus: o cordeiro, filho, Deus proverá. No dia seguinte o menino pergunta: pai, já está no 2º dia de caminhada, e o cordeiro? Filho, Deus proverá. Deus não queria matar Isaac coisa nenhuma. Deus queria saber quem era o centro da vida de Abraão. Às vezes eu e você vamos ver a enxurrada levar coisas que são muito especiais para a nossa vida emocional, material, para que Deus possa olhar do céu e ver quem é o centro para nós, aquilo que foi perdido ou o Deus eterno que pode criar coisas do nada. O que você precisa que Ele te invente hoje? Abraão vai, amola o cutelo, aquela faca enorme, e quando vai descer na cabeça do menino, o anjo grita: Abraão, Abraão, não mates o menino, agora sei que temes ao Senhor, porque não me negaste o seu único filho. E aí a Bíblia põe uma vírgula que eu acho lindo para enfatizar: o seu único filho. De repente eles olham sem dificuldade nenhuma, preso entre os arbustos, o cordeiro. O pai olha e diz: eu não te disse que Deus prometeu que proveria o cordeiro? As promessas de Deus não são miragem, meus amigos. Ou nós confiamos nas promessas de Deus, ou vamos entrar com a fileira dos murmuradores e reclamadores da vida, que nada tá bom para essa gente. O festival coloca lá a Pascualina da Páscoa: ih, tá caro, esse ano eu não vou comer uma. Vem a época do morango: eu queria que morango fosse o ano todo. Deus manda cada fruta no seu tempo, espera o ano que vem o morango volta. Deus sabe o que faz. É a época do maracujá, é a época do morango, é a época da nectarina, é a época da ameixa, e é olhando a natureza que cada dia eu amo mais esse Deus. Porque Ele vai me mostrar que se Ele cuida dos pássaros, mas não vai deixar a Rosana na mão nem de qualquer jeito. Porque eu valho mais que os passarinhos. Ele falou na Bíblia. Não sou eu que estou me aparecendo aqui para você, não. Está escrito na Bíblia: você vale mais que os pássaros. Deus cuidou de Sadraque, Mesaque e Abdenego quando a miragem era terrível. Era fogo para todo lado e gente pressionando aqueles meninos. Ajoelha, ajoelha, só dá uma baixadinha para a estátua. Pelo menos você fica nesse nível aqui, o rei não te vê, vocês vão para a fornalha ardente. Eles olham com muita calma e respondem: se o meu Deus quiser me livrar, Ele livra. Se não, I don't care, como diz o americano. Entrego na mão dele. É com Deus isso.
Eles vão para a fornalha ardente, a miragem era forte. O que eles estavam vendo era certeza que haveria morte. Mas o meu Deus que eu sirvo e prego para vocês nesta noite, Ele entra nas situações mais horríveis de nossa vida, para criar coisas do nada que ninguém teve a ideia. E é por isso que Deus, quando vê 3 homens fiéis indo em direção à fornalha, Deus pula dentro da fornalha e fica junto. E aí o rei olha de longe e diz: ué, será que fiz conta errada? Era 3, deixa eu ver, 1, 2, 3. Ai, conta de novo, eu estou tão mal, tão nervoso que eu estou vendo 4. Aí veio o auxiliar dele: não é que tem 4 mesmo. Mas então faz assim, pede para eles saírem. E quando eles saíram, a Bíblia, lê de tarefa de casa, essa história linda. A Bíblia diz que não havia cheiro de fumaça. Não tinha queimado um pedacinho da camiseta de malha. Não tinha queimado um pedacinho do cabelo. Eles saíram andando e aí todo mundo fez o quê? Pôs o rosto em terra e adorou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ai, amigos, eu falaria a noite inteira sobre esse tema, porque eu tive que cortar o sermão pela metade, porque estava ficando comprido. E eu quero dizer para você uma coisa linda. Pensa, olha o tamanho dessa cruz. Pensa meu Jesus de braços abertos. Você olhava, você dizia: morte, morte. Mataram ali no Gólgota o meu Salvador. No momento que ele pediu água, deram um vinagre. Colocaram nele, no meu melhor amigo, uma coroa de espinhos. Abriram seus braços e martelaram aqui os pregos até enfincar no osso e na pele, nas suas pernas, e levantaram ele no madeiro. A terra tremeu, as pessoas choravam muito. E eu vou te dizer, no meio daquela cena terrível, foi que o meu Senhor e o meu Salvador resgatou a vida da Rosana das profundezas do abismo, para que hoje eu tivesse novamente a chave do paraíso. Foi em você que Deus pensou quando ele subiu no madeiro. E aquela cena terrível, deprimente, de raio para todos os lados, após 3 dias, foi transformada numa cena de grande alegria, que nós comemoramos aqui daqui uns dias na Páscoa. A ressurreição do meu Senhor e Salvador, que dormiu 3 dias na sepultura, inclusive no sábado, para dizer para mim e para você parar com essa luta de guarda o sábado, não guarda. Faz o que Jesus fez. Jesus dormiu na sepultura e no domingo pela manhã ele ressuscita e aparece, sabe para quem, meninas? A mulher menos provável da sociedade. Ninguém apareceria para ela. Foi uma mulher que um dia não teve caráter. Jesus aparece para Maria Madalena. E eu louvo a Deus por vocês, mulheres que me ouvem. Março é o mês das mulheres. Agradeça a Deus porque você nasceu mulher. Deus te fez para ser o equilíbrio da sua casa. Deus te fez para falar do amor de Deus. Deus te fez mulher. Isso é uma das vitórias lindas que Deus me deu. E Jesus aparece para Maria Madalena e diz: conte para os outros, eu estou aqui. Essa noite eu vim para dizer para você: vai e conte para os outros, Deus está aqui. Eu queria tanto que a sua segunda-feira fosse uma segunda-feira bem diferente. Eu vou deixar com você uma tarefa de casa. Amanhã pela manhã você vai ligar para alguém e vai dizer: Deus tem um propósito em sua vida. Eu quero orar com você. E agora eu quero orar com você para agradecer porque você veio e principalmente pela cruz. Não fosse a cruz, nós não estaríamos felizes como estamos hoje. Jesus vai voltar nos levar para um lugar onde não haverá mais lágrima nem dor. Até que Ele venha, confia. Para de murmurar. Como eu te disse, Ele sabe mais do que todos nós. Aceitar é o segredo para haver grandes mudanças e transformações na minha vida e na sua. Poderoso e grande Deus, obrigada, Deus, por tanta gente que veio até aqui hoje para te conhecer um pouco mais de perto, para ouvir a tua palavra, para cantar os louvores maravilhosos que cantamos com o grupo de louvor, para ouvir esse grupo tão precioso que nos colocou no teu trono, cantando como pássaros aos nossos ouvidos. Abençoe aqueles que estão do outro lado da câmera, que nos ouvem à distância, para que não desistam de pedir para Deus abrir os seus olhos para ver a real situação de suas vidas.
Senhor, eu nunca vi o justo desamparado. E como diz a sua Bíblia, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque temos tanto medo, Senhor? Arranca o nosso medo, derrama o seu amor, porque o seu amor lança fora o medo. Que este amor visite minha amiga que está no hospital nesta noite, há 4 dias internada, fazendo a quimioterapia à rádio. Que este amor visite o bilhetinho que esta moça me trouxe com esses nomes para a gente orar. Que este amor visite a cada um de nós nesta semana. E nós temos a certeza que o Senhor não se cansa de amar. Te agradecemos por tudo, inclusive pelas dificuldades, que nos ajudam a ver o teu agir. Obrigada porque nesta noite abriste os nossos olhos. E sabemos que é um exército de anjos nessa noite conosco. Dá-nos força para não desistir. Nos ajude a lermos a tua palavra todos os dias e tirarmos tempo para orar, porque é dali que virá o resultado. Da sala do teu trono virá o resultado para todas as nossas lutas e dificuldades. Muito, muito obrigada, porque um dia enviaste o teu filho para morrer, para nos salvar. E é em nome deste Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém.